Você ouve a partir deste horário. Programa Espaço Aberto. Programa da USE, União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André. Espaço Aberto. Queridos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio, este é o programa Espaço Aberto, da União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André, que é um órgão da USE Estadual de São Paulo. Nosso principal objetivo é a divulgação do Espiritismo. Quem quiser saber mais sobre as atividades e programação da USE Municipal de Santo André, entre no nosso site em radioboanova.com.br e procure pelo programa Espaço Aberto e assim terá informações da nossa equipe e da USE. Para o programa de hoje teremos na técnica o grande Alailson Cunha, na nossa equipe Marcos Romeu, Manuel Carlos Neves e eu, Ricardo Hudson. E hoje teremos Elaine Bressi falando sobre o tema chamado Sede Perfeitos. No espaço reservado nosso momento doutrinário, gostaríamos de trazer a mensagem do livro Vinha de Luz. E o título é Sede Perfeitos, o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras e, em toda parte, observando consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam-no outros em máquinas da gula carniceira, quando não despedaçam nos choques do prazer delitoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio, na lei divina reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve receber e possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Que assim seja. Elaine, antes de fazer a primeira pergunta, você gostaria de indicar alguns livros? Boa tarde a todos, presentes e ouvintes. Boa Bom, tarde. a gente sempre indica o Pentateuco, né, da doutrina, que é a nossa base, né? Mas tem sim alguns livros, Vinha de Luz, por exemplo, Palavras de Vida Eterna, todos do Emmanuel, pelo Chico. Bênção de Paz. Tem um muito interessante, um livrinho que você olha fininho, chama Segue-me,
mas é uma chuva de bênçãos, assim, muito interessante. Deixo esses como indicação. E antes de te fazer a primeira pergunta, a gente só lembra que estamos sintonizados na Rádio Boa Nova. E uma das formas de ajudar a rádio é através do Clube Amigos da Boa Nova. Nosso clube foi criado para quem já se sentiu tocado pela mensagem da rádio, possa contribuir conosco financeiramente para que possamos melhorar os nossos equipamentos, o nosso sinal, levando a mensagem espírita cada vez mais longe no Brasil e no mundo através da internet. Então, quem fizer parte do nosso clube tem vantagens de descontos em eventos patrocinados pela rádio, bem como aquisição de livros. E pode baixar cópia dos programas aqui da rádio para o seu computador, ficar com ele para você e poder compartilhar com seus amigos, levar na casa espírita e assim por diante. Quem quiser mais informações do nosso clube, ligue no 0800 12 18 38. Helena, então uma primeira pergunta. Por que a busca da perfeição implica amarmos inclusive nossos inimigos e fazemos o bem a quem nos faz o mal? Bom, essa pergunta ela é muito oportuna porque esse capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa, o primeiro item dele é chamado Caracteres da Perfeição. Eu vou ler rapidamente esse primeiro trechinho que diz: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aquele que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui Jesus ele dá um balizador para a gente, né? Quando ele fala que a nossa perfeição ela está associada à questão da gente amar os nossos inimigos, ele chama uma questão muito interessante, porque ele fala assim, qual a vantagem, né, de você amar aquele que te ama também? Né? Não tem muita vantagem, é fácil, né? Então, mas o principal teor de Jesus nos recomendar isso, pela sua sapiência, pelo seu amor por nós, é que nós devemos lembrar que não há perfeição enquanto houver mágoa, rancor, ódio no nosso coração. Então veja que interessante, ele coloca essa condição e muitas vezes a gente fala assim, poxa isso é muito complicado, né? A gente vai ficar amando aquele que nos odeia, só que é um mapa da mina que ele nos dá, porque não tem como a gente avançar se a gente ficar preso a esses sentimentos. Enquanto no nosso coração, quanto mais a gente vai purificando e tirando esses sentimentos do nosso coração, e logicamente que a gente tem esse tipo de sentimento com aqueles que a gente tem divergências, que nós chamamos de inimigo, como a gente vai ver mais pra frente, que a gente chama de inimigo, mas na verdade são peças fundamentais para a nossa evolução. Então, essa pergunta, por que, né, que a gente deve amar aqueles que nos perseguem, né, orar pelos que nos caluniam, em primeiro momento Jesus nos dá essa grande indicação, porque nós só vamos avançar em direção à nossa perfeição, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, buscando a nossa iluminação, se a gente tirar todo e qualquer sentimento do nosso coração. E isso é muito perceptível no nosso dia a dia, né? Vocês percebem assim, é muito fácil da gente observar. Quando que a gente se aproxima dessa perfeição, ou seja, que a gente se sente bem, que a gente se sintoniza com o plano maior? Quando a gente está odiando? Não, de forma alguma, né? Quando a gente está num sentimento mais positivo, né? Um outro dia aí que a gente fez um programa com o Marco, a gente falando de preocupações, né? E então, quando a gente vai aliviando o nosso coração de preocupações, de sentimentos como o ódio, o rancor, aí nós vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior e a gente vai se aproximando dessa perfeição. Então, quando a gente começa a falar em perfeição, nesse capítulo a gente vai perceber o quê? Não tem como a gente chegar, se aproximar da nossa perfeição sem praticar caridade. E se a gente for na acepção do que significa caridade no Evangelho, o que é? Benevolência, indulgência e perdão. Então, uma vez que a gente se coloca
como eu quero seguir os passos de Jesus, não tem como nós nos prontificarmos a isso se a gente não se coloca nessa condição de aprendiz, e como aprendiz a gente vai ter que aprender a praticar caridade em essência, que é ser indulgente, benevolente e caridoso, né? Perdoar, mas não só aqueles que nós amamos, mas também estender isso àqueles que estão conosco, para que a gente possa construir, porque tudo é construído, né? Aqueles que nós já nos damos bem hoje, provavelmente no passado a gente não se dava tão bem assim. Então os nossos inimigos, eles vêm como esses indutores, nos convidando a tirar do nosso coração, veja a importância deles. Eles vão tirar do nosso coração, através do nosso exercício, os sentimentos que nos estagna, que não permite a nossa evolução. Seria mais ou menos essa a indicação de Jesus, no meu entendimento. Vocês querem colocar alguma coisa? Por favor. Então, dentro desta linha de pensamentos, ao invés de amarmos nossos inimigos, é melhor não tê-los, né? Não fazer esse é o ideal. Inimigos. Esse seria o ideal, né? Porque tudo é um ponto referencial, né? Por exemplo, nós estamos no mundo de prova e expiação. Olha como é interessante. Aqui, o perdão é uma virtude, não é? Sim. Quando nós perdoamos, nós exercitamos a virtude. Só que um outro referencial, quando a gente estiver num plano de regeneração e num plano feliz, o perdão não é virtude, o perdão é vício. Porque lá, a gente só perdoa quando a gente se magoa. Hoje a gente ainda tem a necessidade de exercitar o perdão porque nós nos magoamos. Porque aquele que não se magoa não precisa perdoar, né? Mahatma Gandhi falou isso pra gente, né? As pessoas, eu não preciso perdoar ninguém do mal que me fazem porque eles não me magoaram. Então, num plano maior, o perdão é um vício, porque vai ficar esquisito num plano feliz se um espírito precisar perdoar, porque vai denunciar que ele se magoou. Então, lá a virtude maior é a piedade. Então, o exercício para qual nós estamos caminhando é não ter inimigos. É nós exercitarmos, quando nós somos caluniados, perseguidos, ofendidos, a piedade, a compaixão, né? Mas, por hora, se a gente já perdoar, já está de bom tamanho, se a gente conseguir exercitar o perdão. Mas o alvo maior é a gente não se magoar, é a gente não ter inimigos. E se nos colocarmos no lugar do outro, sempre, antes de pronunciar qualquer frase, qualquer palavra, tomar qualquer atitude, né, qualquer gesto, com certeza vai facilitar. Com certeza, mãe. Eu acho que essa é uma grande bússola, né? Todas as vezes que a gente não quiser fazer um inimigo, a gente exercitar o altruísmo. Poxa, o que eu gostaria que fosse feito para mim? E aí, com certeza, eu não vou querer que seja feito coisas negativas para mim, então o meu comportamento vai ser positivo. Logo, eu não vou fazer inimigos. Então, uma coisa leva a outra. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus, né? Não existe nada que não esteja ligado, está tudo interligado. Por isso, quando nós decidimos verdadeiramente falar assim, não, eu quero ser melhor, nós às vezes não temos a dimensão do que isso significa, porque vai abranger todo o nosso comportamento. Não é só na casa espírita, né? Não é na hora que a gente põe o jalequinho para dar passe, mas é no trânsito, é no nosso trabalho, é na rua, em tudo quanto é lugar. Ali a gente vai ter a preocupação, no sentido bom, de que a gente precisa cultivar relacionamentos positivos e desfazer os relacionamentos que a gente construiu de forma negativa por aí. Exatamente. Muito bem, Elaine. Você colocou bem, e a mensagem que fica aqui é esse aprendizado que nós precisamos ter com aqueles ainda com quem nós não temos essa afinidade. Eu acho que aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca para aprender com isso. Agora, Elaine, e que importância tem o nosso inimigo no tocante ao nosso aperfeiçoamento? O Chico, ele tinha uma frase, ouvindo aqueles programas do Pinga Fogo, eu achei muito interessante, uma vez que ele falava assim, né, que o inimigo, ele não gostava de usar esse vocábulo inimigo. E aí, ele falou assim, né, e aí perguntaram para ele, mas tá bom, então você não tem inimigos? Ele falava assim, não, eu não considero que eu tenho inimigos.
Olha a sabedoria desse espírito. Ele falou assim, eu considero que eu tenho amigos estimulantes. Só podia vir do Chico, né? Com certeza, né? Porque ele via, né, um espírito numa consciência desperta como a dele, ele tinha a capacidade de ver no inimigo uma ferramenta. Né? Então, qual o papel do inimigo na nossa vida? O inimigo é um espelho com uma limpidez sem nenhuma deturpação, que ele mostra quem nós somos. Porque no nosso dia a dia, o que acontece? Aqueles que nós amamos, quando nós falhamos, veja só, como que é isso na nossa vida? Quando nós falhamos, as pessoas que nos amam têm um filtro, porque elas nos amam. Não quer, de repente, colocar com franqueza o que nós realmente somos. Ela fala assim, não, né, mas não é bem isso, né, não. E dá uma amenizada. Agora, o inimigo, quando nós falhamos, ele vai na lata, ele mostra a nossa falha nua e crua. Então, Deus permite, coloca essas pessoas, permite que nós caminhemos com eles, porque tudo é aproveitado no universo pro nosso bem. Deus permite que essas pessoas caminhem conosco para nos mostrar quem verdadeiramente somos. Porque se nós tivermos coragem e vontade de ver-nos como nós somos, o Emmanuel fala que nós temos que primeiro acabar com a ilusão de quem nós achamos que somos para a gente crescer. Porque a gente acha que é muita coisa que a gente não é. E o inimigo mostra muitas vezes quem nós somos com essa franqueza, né? Olha, você é um cara orgulhoso, você é uma mulher arrogante. Então ele tira muitos filtros e nos mostra quem nós somos. Então, aponta exatamente aquilo que nós somos, né? Exato. E se nós tivermos essa humildade, como o Chico colocou, de ver essas pessoas como estimulantes ao nosso crescimento, a gente vai avançar muito. Né? Não são opositores nossos, são espíritos que estão conosco trabalhando a nosso favor. Né? Olha como que nós temos que trabalhar isso ainda dentro de nós. Ver essas pessoas como alguém que está colaborando conosco. Como nós estamos colaborando com pessoas que de repente nós não entendemos muito bem, mas que em dado momento a gente fala alguma coisa, que aquela pessoa ela vai tomar aquilo e vai ajudá-la muito. Então o inimigo é uma bênção nas nossas vidas, quando nós vamos nos propondo a vê-los realmente como instrumentos, ferramentas que Deus permitiu que caminhássemos conosco para mostrar aquilo que nós necessitamos ainda trabalhar. Muito bom. Eles nos proporcionam um exercício diário, né? A todo instante, né, Marco? Aprendizado sempre. Nós temos a tendência de amar apenas ou mais arduamente aqueles que nos amam. E qual a vantagem disso? De alguém que nos dá alguma coisa em troca, que nos devolve esse amor, esse carinho de alguma forma. Então, essa chamada de Jesus é muito interessante porque ela nos remete assim, que a gente amar quem a gente ama é um ato de gratidão apenas. Porque aquele que nos ama, a gente devolve esse amor como gratidão, né? Poxa, você me faz tão bem e eu quero fazer bem também. Então é uma expressão da nossa gratidão. Agora, amar o inimigo é de uma beleza tão grande porque vai além disso, né? Nós vamos fazer... primeiro, para a gente ter condição de amar o inimigo, a gente tem que ser humilde. Nós temos que ser humildes. Qual a nossa dificuldade de amar alguém que nos ofende? Primeiro, a gente se coloca numa posição superior. Você é inferior a mim e você está me ofendendo. E eu não aceito que alguém inferior a mim me ofenda. Então, a gente tem essa atitude mental, infelizmente. Todos nós temos. Às vezes, conseguimos transpor isso. Mas a gente tem que... É o exercício diário, né? Então, o inimigo, ele possibilita isso. Da gente transcender isso. Transcender a gratidão. Eu não vou amar... Porque Jesus coloca assim... que
como no Evangelho é colocado, amar aqueles que vos ama, não tem vantagem nenhuma, né? Porque a gente não vai estar exercitando aquilo que nos é proposto, que é o melhoramento e o crescimento sempre. E isso é muito sério, porque na nossa vida, por exemplo, quando alguém nos ofende, a nossa dificuldade é tamanha, porque assim, a gente sente-se ofendido. E o revide ainda é muito natural para nós, porque nós nos achamos superiores, né? Então, achando-nos superiores, nós falamos assim, eu tenho que ficar por cima, então eu tenho que diminuir o outro. Mas quando a gente vai trabalhando isso dentro do nosso coração, a gente entende, se eu sou superior, o meu comportamento tem que ser melhor. E o comportamento melhor é agir com caridade. Sem dúvida. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e retornamos em instantes com o programa Espaço Aberto, hoje com o tema Sede Perfeitos com Elaine Bress. Você está no Espaço Aberto, programa da USE Santo André. Você está no Espaço Aberto, programa da USE Santo André. E retornamos com o programa Espaço Aberto da USE Municipal de Santo André, hoje com o tema Sede Perfeitos com Elaine Bress. Elaine, eu estava ouvindo no primeiro bloco que você estava falando sobre os inimigos, de amar os nossos inimigos. Eu acredito que a maioria de nós não tem hoje um inimigo encarnado, uma palavra muito forte, né? Como antigamente, alguém que queria te matar e tomar suas coisas, né? Hoje a gente tem mais desafetos do que inimigos propriamente dito. Mas a gente sabe que no plano espiritual nós temos ainda irmãos que se consideram nossos inimigos. E a pergunta que eu quero te fazer é lembrando deles, porque a gente aprende, né, a gente até falou de reforma íntima, e a gente aprende a ser perfeitos, amar os nossos inimigos, e a gente se coloca numa posição de humildade perante aqueles que têm esse sentimento para conosco. E eu já vi várias vezes no trabalho de desobsessão. Desobsessão, para o amigo ouvinte que não sabe, é o diálogo que existe nas casas espíritas com os nossos irmãos desencarnados, procurando levar o evangelho até eles. E alguns desses irmãos vêm até com uma certa ironia, e eles fazem assim: você tem que me agradecer, porque eu sou seu inimigo e eu estou te ajudando a evoluir. Então, cada vez que eu te prejudico, cada vez que eu tento te influenciar, você tem que ficar feliz, porque eu estou te ajudando a evoluir. Então, como lidar com essa situação? Bom, é muito interessante essa colocação dele, né? É lógico que ali naquele contexto, esse espírito ele está usando, ele está envolto em uma energia com o objetivo de desequilibrar esse que ele está colocando. O objetivo dele é esse, né? Mas ele vai mexer com o nosso orgulho. E o objetivo dele é desequilibrar justamente porque ele sabe que nós somos orgulhosos. Então, quando ele fala, você deveria me ajudar, porque eu estou aqui e eu sei dos seus defeitos. Porque a espiritualidade, ela nos coloca, André Luiz fala muito disso, porque um obsessor, o que ele sabe efetivamente é como nós somos. Porque ele não tem o que fazer lá, no sentido de que não tem uma ocupação, os espíritos que estão em ignorância, porque espírito de luz está trabalhando o dia inteiro, né? Colocando como tempo, porque sabemos que é atemporal a espiritualidade, mas assim, no nosso entendimento aqui material. Então ele está lá, ele está em observação constante nossa. Ele sabe, né? Então por isso que quando nós decidimos trabalhar, como o Ricardo colocou, um trabalho de desobsessão, nós temos que ter uma consciência do compromisso que está sendo assumido, com a reforma íntima principalmente, porque ele vai apontar os seus defeitos. Então, de repente, a pessoa ela vai lá e ela trabalha com a desobsessão, mas ela não está comprometida com a reforma íntima dela, com o trabalhar dos sentimentos, do pensamento e da ação, lá o Espírito vai trazer esse lembrete para ele. Ele vai trazer. Então, nós precisamos ter essa consciência de que tudo que está por trás é o trabalho da nossa evolução. Né? A espiritualidade a todo instante, seja inferior no sentido da ignorância ou a espiritualidade de luz, está nos convidando sempre a crescer. Então ali o espírito ele tem o objetivo de nos desequilibrar, mas se nós tivermos a humildade e tivermos trabalhando a reforma íntima, a gente vai fazer como falamos no outro bloco, vai usar isso como um lembrete do Chico.
ali, o nosso irmão, porque é o nosso irmão, ele está nos lembrando, olha, você está aqui para me ajudar, mas você ainda tem muito para trabalhar também. E se nós estivermos no sentimento da humildade e com o objetivo do amor sincero ali de auxiliar, vamos nos sair bem. Porque a gente não vai se desequilibrar por essa tônica que ele colocou. Mas o contrário, o negócio o caldo pode entornar ali e a gente pode se desequilibrar, sim. A gente precisa chegar num equilíbrio, né? Porque quando a pessoa começa a trabalhar, vou falar primeiro da desobsessão, depois a gente traz a vida normal. A pessoa começa a trabalhar e ela quer ser humilde e ela quer aceitar. E o espírito se aproveita disso, acabando com o trabalho mediúnico, né? Porque ele começa a se transformar como se ele fosse uma pessoa maravilhosa, fazendo bem para a pessoa, sendo que está fazendo mal. E a pessoa, eu já vi doutrinação em que o médium começa a agradecer a entidade, né? Ah, você está fazendo mal, obrigado, você está me ajudando a evoluir, né? Ou seja, deturpa totalmente o processo. Sim. Né? Então é necessário que haja o escândalo, mas é daquele que o causa, né? Então, se nós levarmos ao pé da letra, você fala assim, nossa, que bom que o ladrão entrou na minha casa e levou tudo, porque ele está me ajudando a desprendimento dos bens terrenos. E não é assim. Exato. Né? É necessário que nós passemos por situações. É necessário. Mas nós temos que trabalhar para que aquelas situações não aconteçam, para que a pessoa que tem o mal, que ela seja também trabalhada e que aquilo não volte a acontecer. Com certeza. Então, acho que o grande ensinamento é que a gente não pode ter revolta, entrar na linha de disputa com o irmão encarnado ou desencarnado, né? Exato. Mas evitar o mal que ele possa lhe causar, sem dúvida nenhuma. E nem enaltecer também, né? Exatamente. Nem enaltecer essa situação. Porque o inimigo, como você colocou, Ricardo, a gente não tem declarado, mas podemos ver dessa forma, né? Esses inimigos, nesse sentido, de repente, um trabalho que você está ali realizando, né? Nesse contexto. Ali ele passa a ser alguém que vai realmente testar, né, o seu comprometimento e até onde você está vinculado com aquilo que você está falando. Porque ali tem que estar em coerência o que você fala com o que você sente e o que você faz lá quando você está fora. Sim. E é isso que eles sabem. E é ali que ele pega, é esse ponto que acontece, né? Eu acredito que esse amor incondicional, essa forma de amor que Jesus coloca no seu evangelho, as mulheres que são mães, essas estão mais próximas hoje. Mas nós, de forma geral, como cristãos que somos, conhecedores um pouco dessa teoria do evangelho e algumas coisas na prática, nós já compreendemos essa essência desse amor tão profundo como ele nos coloca? Não, de forma alguma. A gente não acredita no amor ainda e nós não temos essa compreensão do que é o amor, porque o dia que nós acreditarmos no amor, a nossa vida será diferente. O nosso comportamento será totalmente diferente, porque a gente vai saber, né, o que fazer, como fazer e na hora que tem que ser feito. E o mais importante, respeitando as leis que nos regem. Porque os nossos maiores equívocos ainda é porque nós, como você colocou, nós sabemos o Evangelho de Jesus. Porque o Emmanuel fala que quem tem 5 minutos de Evangelho, evangelizado é. Então nós sabemos. Mas há uma grande diferença em nós vivenciarmos, sermos o Evangelho vivo, né? Sermos aquele que verdadeiramente age intuitivamente. Não é mais aquela coisa racional, né? Olha, eu tenho que fazer isso porque isso tem a lei de causa e efeito e nós usamos ainda dessa prática, né? Mas a essência desse amor, nós estamos caminhando. Isso é futuro para nós. Temos lapsos que a gente vai e volta, momentos que nós conseguimos nos elevar, mas ainda não conseguimos manter essa linha desse amor incondicional. A gente está trabalhando, nosso modelo é Jesus e o trabalho é diário. E temos essas ferramentas dos nossos inimigos, mas no Evangelho ele coloca, né, que essa perfeição, né, que é colocada no Evangelho, que a humanidade pode atingir, é capaz de atingir, né, o que seria? Lá no Evangelho, no segundo item, ele fala que essa perfeição, ela não vai chegar numa perfeição do Deus que nos criou, porque senão nós seríamos outros deuses.
Mas aí ele amarra com o item de cima. O que vocês podem considerar como perfeição? Amar os inimigos. Então, a essência, a característica daquele que já está se aproximando da perfeição, por exemplo, é aquele que já perdoa. É aquele que já consegue perdoar. Agora, quer ver uma característica mais acentuada de um espírito que está mais avançando ainda para a perfeição? É aquele que não se ofende. É aquele que já olha para o irmão com sentimento de compaixão. E o que é a compaixão? É quando a gente percebe que a pessoa ela nos ofendeu, mas ela não é menor que nós. Ela não é menos que nós somos iguais. Porque muitas das vezes a nossa dificuldade a gente não entende que o outro naquele momento não pode nos dar o seu melhor, o seu sagrado, naquele momento, como nós não conseguimos em infinitos outros. Então a gente esquece que nós somos iguais. E naquele momento a gente olha para o outro e fala assim, não, você é inferior. Você não está me dando a minha perspectiva, eu fiz uma perspectiva aqui sua e você não está atendendo. E aí então isso significa que você é inferior a mim. E isso nos dificulta a perdoar. Agora quando você olha o outro que está te ofendendo e fala assim, não, ele não deve estar num dia bom. Então eu vou compreendê-lo e vou auxiliá-lo, porque amanhã sou eu que não estou num dia bom. E aí eu vou precisar dessa compreensão. Então, quando isso virar um ciclo de todos nós na Terra, nós vamos chamar esse mundo de regeneração. Então, a característica acentuada de quem já caminha, não é nem quem está, mas quem já está se aproximando da perfeição, é quando aquele já consegue praticar a caridade em essência, que é a indulgência, a benevolência e o perdão. Por isso que esse capítulo ele bate nessa tecla, que para ser perfeito é necessário praticar a caridade. E caridade, segundo Jesus, é amar inclusive os inimigos. Aqui nessa pergunta que você fez, o que se aproxima dessa perfeição e desse amor incondicional hoje, no estágio que nós estamos, é perdoar. É amar os nossos inimigos. E o Evangelho ele fala de uma forma interessante. Quando a gente fala amar o inimigo, nós podemos pensar assim, nossa, mas é impossível. Aquela pessoa que faz um mal pra gente, não tem como você amar. Mas aí ele aponta. Você não vai sentir por aquele que te faz mal o mesmo sentimento por aquele que te ama. Mas amar essa pessoa significa você não desejar o mal. Você recolher a vibração que ele te deu ruim e devolver uma melhor. Orar, vibrar algo oposto daquilo que você recebeu. Isso é amar o inimigo. Não é morrer de amores e visitar a pessoa na casa dela, que muitos acham que é isso, amar o inimigo. Não, é impossível ter o mesmo sentimento por alguém que nos ama. Mas é a gente bloquear, cortar essa vibração que a gente recebe negativa e devolver uma energia positiva, que é através de desejar o bem, ver aquela pessoa como nosso irmão de caminhada. Exatamente. E eu entendo também dessa maneira, Elaine, né, que o primeiro passo para você perdoar é você não devolver a ofensa, né? Devolver, sim, esses sentimentos que você falou, de amor, né, de caridade, de humildade, né, de compaixão com aquele que te ofende. Então, você praticar o perdão dessa maneira, já não revidando a ofensa, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. A gente pensa em perdão, é algo tão interessante, né? A gente acha, assim, o perdão, ninguém perdoa por decreto. A partir de hoje, todo mundo vai perdoar. Se fosse assim, Jesus teria feito, né? Você vê que ele veio e falou, é necessário perdoar. E a gente ainda não perdoa. Então, o perdão é exercício. É todo dia. E o primeiro exercício é não revidar, como você falou muito bem. Se você não consegue ainda perdoar, pode começar a desculpar. Exato. E aí você vai exercitando isso até chegar ao perdão. no nível do perdão. E com certeza, não é só perdoar, é esquecer a ofensa, né? Que é o mais difícil. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu perdoo, mas a justiça divina não falha. Tá guardadinho. Tá guardadinho, o que é dele, tá guardado. Não perdoou. Se for o perdão do lábio, né? Dos lábios, né? Só de boca para fora, né? O coração é outra coisa, né? Então, ver o quanto nós temos que caminhar para olhar esse inimigo e se aproximar dessa perfeição a esse nível que o Marco falou. Eu perdoo e eu quero que você seja feliz.
Sim. Quando nós começamos a conseguir fazer isso, verdadeiramente a gente está amando o nosso inimigo. Olha, o que você me fez não é ser conivente. Foi horrível. Você fez algo ruim. Mas eu te desejo o melhor. Eu desejo que a sua consciência seja desperta, meu irmão. E que você possa caminhar e crescer, como eu. Em outros departamentos, que eu também estou fazendo coisas horríveis ainda. Mas eu vou crescer como você. Eu quero que você seja feliz. Então, é um exercício, é desafiador. Sim. Deixa eu te fazer Eu ia até te perguntar em que consiste a perfeição que a gente pode atingir, mas você já falou. Todos seremos um dia perfeitos? Todos. Sem dúvida, todos nós. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que, se vocês lembrarem, eu não me lembro, a memória falha agora, que fala sobre isso. Que não existe determinismo na nossa vida, além de que todos nós um dia seremos perfeitos. Então, isso é a única coisa da qual nós estamos fadados. Por quê? Porque em nós existem os germes da virtude, as potencialidades divinas. Então, é interessante, quando a gente pensa assim, que nós somos seres divinos, centelhas divinas, a gente não age conforme a responsabilidade do conhecimento disso. Porque se nós somos seres divinos, foi-nos outorgados poderes para que nós agimos como tal. Mas a gente não faz ainda, porque a gente não concebe isso de forma verdadeira. Como o Mário colocou, a gente sabe disso, mas não tomamos posse ainda. A gente não age dessa forma, porque se somos seres divinos, o nosso comportamento tem que ser como tal. O nosso pensamento, a forma de nós sentirmos, a forma de nós lidarmos nos nossos relacionamentos, se nós temos verdadeiramente, quanto mais vai ampliando a consciência, vai sendo mais fácil a gente vivenciar essa divindade. Mas a perfeição é um fato na nossa existência como espíritos imortais. A gente vai chegar, é uma longa caminhada. Nós temos, o foco é lá. Temos que olhar para frente. Jesus falou que ninguém deve largar a mão do arado e ficar olhando para trás. Então, quando a gente fala de reforma íntima, mexe com essas questões. Não é o foco naquilo que nós temos de ruim, é o foco na onde nós podemos chegar, nas nossas potencialidades. Porque quando a gente vê um Divaldo, às vezes a gente se sente pequenininho, né? A gente fala, caramba, como que ele realiza tanto? É um espírito, uma consciência que já vivencia essa divindade mais que nós. Mas na nossa vida, sempre nós temos alguém que está à frente e alguém que está atrás. Nós estamos sempre no meio, todos. Então, quando a gente olha para trás, a gente pode perceber e balizar que nós vivenciamos já um pouquinho essa divindade. Bem pouquinho. Mas na frente é onde a gente deve colocar os olhos. É lá. E pega Divaldo, Madre Teresa e tantos outros, como exemplo, Francisco de Assis. Olha, aquilo ali é um exemplo. E o maior de todos, Jesus. Então, com certeza, sem dúvida, todos nós atingiremos essa fatalidade. Para atingirmos essa perfeição é uma longa caminhada e nós sabemos disso, né? Serão muitas existências e vários exercícios. Ainda hoje acredito que muitos, ou a maioria de nós, ainda confunde outros sentimentos com o amor. E isso você só vai conseguir separar à medida que você trabalhar esses outros sentimentos. À medida que você compreender o que é o respeito, aprender a não julgar as atitudes do teu irmão que caminha ao teu lado. É se colocar na situação dele, sem julgar, mas compreender por que ele agiu daquela forma dentro daquela situação. E se imaginar, se eu estivesse ali, como seria? Né? Então, acho que tudo isso a gente vai trabalhando dentro dessa reforma íntima que você citou. E dentro desse progresso, que é inevitável. Você vai aprendendo e vai praticando, e não só aprende com aqueles que estão ao seu lado empenhados nisso, mas você aprende em todas as situações, em todos os momentos. Com certeza, né, Mário? É o nosso objetivo como espíritos, né? Chegarmos à perfeição. A perfeição. Elaine, e que regra máxima nos concede Deus
para mais rapidamente conquistarmos a perfeição? É aquela lei, o amor, é amarmos uns aos outros. Essa é a regra mater, né, do Evangelho do Cristo. Não tem outro caminho. O que nós temos de mais precioso e palpável na nossa vida, de real, é o amor. E quando ele nos chama a essa questão, ele coloca como balizador o amor também aos inimigos. Você vê que você pode amar aqueles que te amam, mas se você não estender isso aos inimigos, ainda assim você não vai alcançar. E aí a gente lembra do Paulo, né? Do nosso amigo Paulo, que ainda que eu fizesse tudo, sem o amor, não seria nada. Então essa é a regra máxima nas nossas vidas. É o amor, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós mesmos, para se aproximar dessa tão almejada perfeição da qual todos nós estamos fadados. E até porque todos nós fazemos parte dessa família universal. Fazemos, esse é o trabalho, né? Ver a todos parte, como integrantes dessa família única que somos. É isso. Chegamos ao final de mais um programa Espaço Aberto, agradecendo a Rádio Boa Nova pela oportunidade, agradecendo a Deus sobre todas as coisas e agradecemos a Ti, Senhor, por um ato de amor ter vindo até nós mostrar o que é perfeição. Fiquemos em paz. Você ouviu programa Espaço Aberto. Programa da USE, União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André.